E aí, minha turma HDW01, saudade dos nossos sábados pela manhã. Mas já acaba, já acaba. Enquanto não passa essa pandemia, vamos caindo de pau aí no material que vem mantendo uma sequência bem bacana. Inclusive no nosso último conteúdo online, nós trabalhamos memória RAM. Vimos o que é memória RAM, vimos o que é memória ROM. Na ROM, a gente trabalhou BIOS, Setup, Post. Então vimos o que está embutido no chip de memória ROM e estudamos também a RAM. Na RAM a gente viu coisas como, por exemplo, o que é a RAM? Frequência, a frequência da memória, os tipos de memória RAM, DDR, DDR1, DDR2, DDR3. Eu não fui nem buscar as mais antigas, como a SIM 30 vias, SIM 72, DIM 168 vias. Nem trabalhamos essas memórias mais antigas. Entramos numa época da parte de memórias que pega aí os últimos 10 anos. E aí abordamos o assunto de memórias. E claro, uma vez trabalhado esse conteúdo, isso foi no nosso vídeo passado, esse atual vai abordar processadores. Como processadores é um assunto muito extenso, eu vou dividi-lo em duas etapas. Essa primeira etapa nós vamos abordar o que é o processador e algumas características que vai nos ajudar a analisar como devemos escolher um processador. Então, baseado nas características, eu consigo tomar uma decisão. Mas antes, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 56 até a 59 e faz o estudo. Lê, depois abre esse vídeo e estuda. Aí, show de bola, aí estamos juntos. Beleza? Então, esse é o esquema. Nosso tópico de hoje, processadores. Pega o livro, estuda e lá no grupo aproveita para tirar dúvidas. Tá? Tira as dúvidas, chega junto ao professor, não fica encucado não. Eu estou aqui para dar suporte a vocês. Então vamos lá, vamos estudar. Esse chip que vocês estão vendo na mão do rapaz é o processador, também conhecido como CPU. E o que é a CPU? Você diz, não é aquela caixa, não, professor? Não, aquela caixa, ela é o gabinete, é onde você coloca todos os componentes. Mas por que a pessoa chama aquela caixa de CPU? Porque dentro daquela caixa abriga um chip que é considerado o cérebro do computador, esse cara aqui. Ou seja, ele é o Messi dentro do time. Nós estamos nos referindo a quem? Ao cérebro do computador, o microprocessador, a CPU, a unidade central de processamento. Para vocês terem ideia, é nesse componente que são realizados os complexos cálculos que tornam possíveis vocês navegarem na internet, jogar, fazer edição de vídeo, escutar uma música, entre outras tarefas. E a unidade central de processamento, ou simplesmente processador, é o chip principal que executa todas essas tarefas. Ele é responsável por informar a todos os outros componentes o que tem que fazer, de acordo com as instruções fornecidas pelos programas, ou seja, pelos softwares de execução desse computador. Então, de fato, as CPUs existentes, existem CPUs existentes em vários dispositivos, turma. A gente acha que só tem CPU no computador. Não, tem no notebook, tem tablets, tem em smartphones. Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma CPU instalada no smartphone. Aí você fala, e ele trabalha o que, professor? Bom, no smartphone, ele que gerencia as chamadas telefônicas, o Wi-Fi, o GPS, entre outras finalidades. E ele é um cara que trabalha tanto, turma, que inclusive é considerado o coração da máquina, né? O cérebro, o coração. Ele
fica alojado na socket da placa-mãe, e em cima desse processador, nós colocamos um cooler, que é exatamente para ajudar a diminuir a temperatura dele. Então ele vai esquentando, então para ajudar a diminuir a temperatura do processador, nós colocamos em cima desse cara um cooler, chamado de cooler. O cooler é aquele ventiladorzinho. Ele faz, na verdade, mais a função de exaustão, de puxar o calor. Tá? Então, basicamente, o que ele faz? Ele busca e executa as instruções que estão lá na memória RAM. Aí você fala, vige, E a memória RAM vai buscar o que está sendo solicitado por vocês lá no disco rígido. Lá no disco rígido está armazenado os programas. Vocês pedem para abrir um arquivo. A memória RAM carrega a instrução e passa para o processador. É assim que a coisa funciona. Então, ele busca e executa as instruções. E dentro dessa CPU, ela é composta pela UC, ULA e registradores. E o que é a ULA, professor? A ULA é conhecida como a unidade lógica aritmética. Basicamente, ela trata de um circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por qualquer programa do computador. Então, ela assume todas as operações lógicas e aritméticas, por isso que é chamada de ULA. E a UC, professor? A UC, conhecida como unidade de controle, ela assume toda a tarefa de controlar, ou seja, toda a tarefa de controle das ações a serem realizadas pelo computador, comandando todos os demais componentes que fazem parte da arquitetura do PC. Então, por exemplo, é a UC que deve garantir a correta execução dos programas e a utilização dos dados corretos nas operações que vão ser manipuladas. Bacana, né? Também dentro do processador, ou seja, está tudo embutido aqui dentro. Nós temos os registradores. A CPU, gente, ela contém internamente uma memória de alta velocidade que permite o armazenamento de valores intermediários ou informações de comando. Essa memória ela é composta por registradores, ou seja, por registros, na qual cada registro possui uma função própria. O registro, gente, ela memoriza um número limitado de bits, geralmente é uma palavra de memória, e ele é um espaço pequeno dentro do processador, mas uma memória de altíssima velocidade. É considerada, para vocês terem ideia, a memória mais rápida na arquitetura do processador. Professor, você estava comentando que nós encaixamos o processador na socket da placa-mãe. Exatamente. Então, eu devo me preocupar com saber essa informação? Muito. O motivo de eu ter colocado isso no nosso conteúdo online é que existe no mercado, gente, vamos falar assim, existe no mercado dois grandes fabricantes de processadores, a AMD e a Intel. E cada uma tem uma linha de sockets em placas-mães. Exemplo, a AMD tem a M3, a M3+, a FM1, a FM2. Já a Intel, por exemplo, ela tem a LGA 1156, 1155, 1150, 366, 2011. Só que aí, cada um desses sockets é compatível com gerações distintas de processadores e são compatíveis com diferentes recursos e funcionalidades. Então,
É importante ressaltar que se você tem um processador que é, por exemplo, a socket é uma LGA 1156 e de repente essa placa-mãe, com o tempo, ela danifica, professor, minha placa-mãe não está mais funcionando não. E agora, quando eu for comprar outra? Cara, se você vai adquirir uma nova e quer aproveitar o processador e as memórias, você precisa de uma placa-mãe com a mesma socket do processador que você está usando. Qual é a socket da sua placa-mãe? É uma LGA 1156. Então você precisa de uma placa-mãe LGA 1156. Professor, mas tem um cara querendo me vender a 1150. Não dá certo não? Dá não. Cada processador tem a sua socket específica. Tá? Então, não é assim que funciona. Você tem que observar isso. Professor, e se eu tiver a placa, se eu quiser saber quais são os processadores que a minha placa-mãe aceita? Nesse caso aí, eu vou baixar o manual da sua placa-mãe. No manual tem dizendo qual é a socket da sua placa e nela diz quais são os processadores que são compatíveis com aquela socket. Aí, isso nesse exemplo que eu estou dando eu vou adquirir um processador para uma placa que eu tenho, ou seja, quem morreu agora foi o processador. Aí eu olho no manual da placa quais são os processadores compatíveis com a placa. Beleza? Então, tomar cuidado nesses dois itens. Se for o processador que morreu, eu vou olhar no manual da placa quais são os processadores que ela aceita. Se foi a placa-mãe que morreu, então, quando eu for adquirir uma nova placa, eu tenho que ver a socket na qual eu vou encaixar esse processador, se ela é a mesma socket. Beleza? Professor, mas na hora de eu comprar o meu processador, qual item eu devo avaliar? Antigamente, um dos itens que era mais utilizado na hora de você comprar um processador era a frequência do processador. Quanto maior a frequência, melhor era o processador. E essa frequência, ela era dada em Hz. Hoje, os processadores trabalham na casa dos gigahertz. Então, se eu fosse avaliar o processador apenas usando como parâmetro como era antigamente, baseado na pergunta que eu tenho aqui mostrando para vocês, eu diria, qual processador que vocês estão querendo comprar? Professor, eu estou querendo comprar um processador i7 de 1.8 GHz. Tá, e o outro é quanto? É um i5 de 2.7. O de 2.7, ele é mais rápido do que 1.8. E aí você diz, professor, todo processador, ele tem dois tipos de clock, turma. Um clock interno, que é a velocidade com que o processador executa as operações internamente. Aí por isso que ele é chamado de clock interno. E ele também tem um clock externo, que é exatamente a velocidade com que o processador se comunica com a memória RAM e os demais componentes do micro, utilizando o barramento FSB. Então, hoje, se eu fosse dizer assim para vocês, qual desses dois processadores é o mais rápido? Aí eu diria assim, gente, se for só pela frequência, é o de 2.7 GHz. Ele é mais rápido. Mas eu posso dizer que ele é melhor do que o i7 de 1.8? Como é que eu posso chegar a essa resposta? Simples, gente. Para vocês poderem ter esse tipo de resposta, vocês vão analisar não só a frequência, mas também outros fatores, como por exemplo, qual é a geração desse processador, quantos núcleos de processamento ele tem controlador de vídeo, seja alguma APU, qual é a memória cache dele, quanto ele tem de memória cache, qual é o TDP. Então, nós precisamos de informações gerais sobre o processador para poder decidir por um ou por outro, e não só
pela sua frequência, ou seja, pelo seu clock interno. Mas esse é um dos fatores que mais influencia na hora da compra, clock interno, ou seja, exatamente quantos ciclos por segundo ele trabalha em comunicação com o processador. Professor, você estava comentando que então a frequência não é o único fator que eu devo analisar na hora de eu comprar um processador, que existem outros fatores. Exatamente. Por exemplo, memória cache, que é um recurso existente nos computadores e que funciona em conjunto com o processador. Ele ajuda a controlar e gerenciar o processamento de dados, facilitando o acesso à informação e reduzindo o tempo de execução dessa leitura. Explicando de uma maneira muito simples para vocês, a memória cache ela foi criada, gente, como uma memória complementar com o intuito de oferecer mais agilidade e performance para a máquina. Assim, ela funciona como um local de armazenamento temporário de dados, no qual é armazenado um bloco de informação trazido lá da memória RAM, para que o processador possa consultar esse bloco com mais facilidade e rapidez, ao invés de ter de fazer a busca em toda a memória RAM. Então, a cada nova consulta, em vez de ele ir lá na RAM, ele vai na memória cache. Ou seja, o processador traz essa memória cache encapsulada dentro do chip do processador, e o principal tipo de memória utilizada pelo processador é a RAM, tá certo? Sendo que a cache ela está lá como o quê? Como um apoio, visto que a memória RAM ela oferece um processamento demorado, oneroso demais. Então, a memória cache pode ser entendida por vocês como um atalho no qual fica separado apenas algumas informações para acesso mais rápido. Por isso, as informações armazenadas nessa memória, elas são consideradas temporárias, visto que muda a cada nova busca que o processador faz na memória RAM. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você precisa utilizar um livro e você tem uma estante. E aí você vai estudar um determinado tema, você separa ali, você tem uma biblioteca na sua casa, você separa ali 8 livros, deixa sobre sua mesa, e na hora que você precisa, você não vai consultar lá na sua biblioteca, você vai consultar na sua mesa, onde você separou. As memórias caches, elas trabalham dessa forma. Quando elas precisam ler um dado que está lá na memória RAM, ela só vai se não tiver dentro desse bloco de dados que é sua cache. Então a cache é uma memória interna ao processador. E quanto menos consulta ele faz a RAM, melhor é. Então eu vou passar uma tarefa para vocês executarem e verem um pouco desse conteúdo na prática. Tá? Primeiro, quem tem computador vai acessar o Google e vai digitar lá na pesquisa CPU-Z. O que essa ferramenta faz, professor? Ela é uma ferramenta gratuita que exibe as informações sobre o seu hardware. Então vocês vão acessar, vão clicar nesse link, vão baixar esse cara e vão instalar. Quando vocês executarem esse programa, vai mostrar essas informações aqui que eu estou mostrando para vocês. Exemplo, qual o nome do processador que está instalado no seu computador? Qual é o TDP? Vamos estudar ainda o que é o TDP. Qual é a socket que a sua placa-mãe usa para encaixe desse processador? Qual é, por exemplo, a frequência, ou seja, qual é a velocidade desse processador, que é dado em Hertz? Quais são os níveis de cache que ela possui? Ele vai mostrar lá para vocês, ó. Então, eu quero que vocês façam isso, instalem e já me dê essas informações.
eu vou solicitar um pouco mais à frente na tarefa que eu vou passar para vocês. Aqui nesse mesmo aplicativo é possível vocês verem informações como placa-mãe, por exemplo, qual é o modelo da sua placa-mãe, qual é o fabricante. É possível ver, por exemplo, se sua memória, qual é a frequência, qual é a capacidade dela. Então é muito bacaninha esse software, me dá altas informações. E quem usa smartphone, professor, não tem um computador, não tem problema. Você vai acessar a Play Store e vai baixar esse mesmo programa, CPU-Z. E ele vai te dar uma tela parecida com essa, só que ele vai lhe dar informações sobre o processador que está instalado no seu smartphone, quantidade de memória, tudo relacionado ao seu smartphone. Então, a tarefa é para quem tem computador e para quem tem smartphone. E se você tiver os dois, faz os dois, porque eu vou pedir para você mais à frente, tá bom? Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Primeira parte de processadores, tem mais. Vimos cache e vimos frequência, vimos em quais passos está dividido o processador, né, o que o compõe, como a UC, a ULA, a registradores. E aí, claro, tem mais coisas? Tem sim. Por exemplo, o que é quad-core? O que é dual-core? O que é TDP? Então, existem mais coisas para serem vistas dentro da parte de processadores. Então, discutimos, por exemplo, nesse conteúdo, quais são os melhores processadores hoje no mercado. Não dá para a gente entrar nessa discussão. A gente precisava conhecer as características. Então iniciando o estudo dessas características. Então, espero que vocês, os alunos da HDW01 do sábado, saudade de vocês, um coraçãozinho, ó. Espero ver vocês o quanto antes, mas enquanto isso, cai de pau nesse material. Tem uma tarefa para vocês. Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão responder as questões do A ao D, sendo que a questão D é exatamente o do slide anterior, onde eu pedi para vocês baixarem o CPU-Z e verificar as informações. Então a questão D é para vocês fazerem em cima ou do smartphone ou do seu notebook. Responde todo, manda para os e-mails, coloca lá HDW01, seu nome completo, meu nome, e envie esse material. Continue acompanhando nossos conteúdos. Obrigado, turma, por estar participando. Conto com vocês. Um abraço e até o próximo Processadores Parte 2.